Olá, pessoal. É com grande satisfação que estamos aqui hoje para discutir um tema de extrema importância, a língua brasileira de sinais, mais conhecida por todos também como Libras. Vamos conhecer a sua trajetória e a comunidade que a utiliza. Sou Marcos e ao longo desse seminário, acompanhado dos meus colegas Alexandre e Júlia, vamos explorar os diferentes aspectos da Libra e a comunidade surda envolvida. A gente vai entender aqui o que é Libras, e para isso precisamos definir alguns conceitos, o de linguagem e língua. A linguagem é a capacidade de comunicação humana, a forma de comunicação, pode ser verbal, pode ser gestual ou escrita, e expressa um conceito mais amplo, enquanto que a língua é um conceito mais específico ou um subtipo de linguagem. Podemos definir a língua como um sistema de signos convencionados que foram desenvolvidos por uma comunidade específica, por exemplo, idiomas específicos como o inglês, o espanhol, o português e a Libras. Assim, a gente pode definir língua de sinais como a língua utilizada pela comunidade surda em todo o mundo. E ela é uma língua visual e que possui estrutura gramatical própria. No nosso caso, temos a Libras, a Língua Brasileira de Sinais, que é amparada como meio legal de comunicação e expressão por meio da Lei de Libras número 10.436 de 2002. Ela é utilizada para comunicação em todas as situações pela comunidade surda do Brasil. E ao contrário do que muitos pensam, ela não é derivada do português. Ela é uma língua natural, pois conforme mencionei, as línguas de sinais ela possuem estruturas gramaticais próprias. E, além disso, possui elementos das línguas orais, como, por exemplo, a fonética, a fonologia, sintaxe e semântica, o que reforça essa afirmação. Outro aspecto importante é a sua comunicação visual espacial, onde utiliza-se de expressões faciais, das mãos principalmente, e dos movimentos corporais, onde tudo isso é fundamental, é de extrema importância para se expressar uma ideia. Quando você está se comunicando, o uso de expressões faciais e movimentos corporais são fundamentais para expressar sentimentos ou qualquer outra ideia que você esteja formulando ou tentando repassar. Aqui é importante a gente esclarecer que a Libras ela não é universal. Como foi mencionado anteriormente, uma língua ela é criada por uma comunidade específica, e a Libras, no nosso caso, é a língua brasileira de sinais, como o próprio nome já menciona. Portanto, ela não é uma língua de sinais global. Existem diversas outras línguas de sinais, cada país possui a sua. Com estrutura gramatical própria, vocabulário e expressões únicas. Inclusive, dentro da própria Libras, existem variações regionais. Assim como acontece nas línguas faladas, a Libras também apresenta variações em diferentes estados e regiões do país. Essa diversidade linguística enriquece a cultura surda e demonstra a riqueza, demonstra a complexidade que a Libras tem. Então, reafirmando o que falamos sobre a Libras, onde ela é uma língua natural e não derivada do português. Ela possui uma estrutura gramatical própria. A Libras ela desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão e no respeito à diversidade. Quando conhecemos e utilizamos Libras, estamos abrindo portas para a participação das pessoas surdas na sociedade. Isso significa que estamos garantindo direitos, estamos garantindo que eles tenham acesso a informações, a serviços essenciais básicos, a educação, serviços de saúde, oportunidades de emprego, tudo isso de forma igualitária, assim como todas as outras pessoas. Além disso, o conhecimento da comunidade surda, da Libras, facilita as interações profissionais, não só na nossa área, que é na formação voltada à educação, para a sala de aula, mas em todas as áreas. Em um ambiente de trabalho inclusivo, dominar a Libras pode promover uma comunicação mais eficaz, mais colaborativa entre todos. A conquista do reconhecimento da Libras como uma língua oficial foi uma vitória significativa para a comunidade surda. E isso lhes permite expressar os seus sentimentos, expressar seus pensamentos e as suas necessidades também. Tudo isso de forma autônoma e digna. Então, isso é uma conquista, fruto de muita luta, e devemos buscar promover cada vez mais a inclusão dessas pessoas e respeitá-las. Eu vou falar sobre a trajetória dos surdos. Aqui, né, a história dos surdos revela todas as lutas e conquistas de pessoas que no dia a dia superaram inúmeros desafios. Né? A partir desde a antiguidade, a surdez era vista como uma maldição, uma doença. Através, né, de algumas civilizações naquela época já desenvolveram algumas formas de linguagem de sinais. Desde a Idade Média, né, os surdos eram marginalizados e até presos, né, em instituições
mantido em cárcere privado, né? Durante a história nós temos aí né, a Grécia desde antes de Cristo, né, 470 antes de Cristo, até a Europa aí 530 depois de Cristo, né? Destaque aí para o filósofo Sócrates, que foi o primeiro a se pronunciar a favor da linguagem de sinais. No Renascimento teve um interesse renovado, né, pela comunicação dos surdos, né? Destacam-se aí as figuras de Juan Pablo Bonet e Pedro Ponce de León, né? Já no século XIX fundou-se, né, a primeira escola para surdos em Paris, né? O destaque aí para Charles Mitchell, conhecido como o pai dos surdos, né? E teve já no século XX a priorização da oralização após o Congresso de Milão em 1880. E com isso teve uma proibição, né, da língua de sinais em muitas escolas, né? A supressão dessa língua de sinais que só ressurge na década de 60. Na atualidade, né, através dos avanços tecnológicos, facilitaram bastante a comunicação, né, potencializaram, né, um impacto positivo na vida dos surdos, né, através da IA e realidade aumentada, né, aprimorando, né, tanto os aparelhos auditivos como implantes. E tem também hoje o reconhecimento da cultura e identidade surda, né? São identidades próprias com eventos, organizações, mídias voltadas especificamente para os surdos. Na educação, houve variações na qualidade da educação dos surdos, luta por uma educação inclusiva e bilíngue. Com a globalização, os intercâmbios culturais, houve uma conscientização sobre as diversas línguas de sinais e culturas, né, e também o ativismo e o desenvolvimento comunitário. Através disso, né, a educação ela também empodera, porque é uma ferramenta que os surdos podem adquirir habilidades e conhecimentos para depois liderar e contribuir em comunidade. Um pouco da história dos surdos no Brasil aí surgiu a partir de Dom Pedro II, né, período do Segundo Império. Ele trouxe Eduard Hildt e fundou no Brasil, né, no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto Nacional dos Surdos e Mudos, né, fundou em 1857. Foi um grande marco na história dos surdos brasileiros, né? Nos dias atuais, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos que recebeu esse novo nome. O reconhecimento das línguas tornou-se uma realidade em 2002 com a Lei 10.436. Tá aí a foto, né, de Ernest René, que foi o primeiro fundador de escolas aqui no Brasil, né, aquele termo que foi discutido em aula, né, o termo surdo-mudo, que não é correto, é um termo rude, né, que a língua de sinais não é universal, a gente viu, e o Brasil possui mais de 10 milhões de pessoas surdas. Outros destaques são aí Alexandre Graham Bell, né, o nosso inventor, cientista, Jean Itard, que era um método dedicado à surdez, Helen Keller, né, conferencista, ativista e escritora mundialmente conhecida, Thomas Braidwood, fundador da escola, né, para surdos na Europa, e Thomas Heffkins, fundador nos Estados Unidos, em 1817, e também criador da língua gestual americana. A gente sabe que há uma necessidade de colaboração entre diversos setores, né, as parcerias governamentais, não governamentais, civis, instituições educacionais, empresas, trabalhando conjuntamente, né, com a comunidade surda para criar soluções abrangentes e sustentáveis, né? A gente conclui que o quê? Que o reconhecimento da diversidade linguística e cultural traz um compromisso com a inclusão e respeito pelos direitos dos surdos, né? Um mundo verdadeiramente incluso e equitativo para todos. A cultura e a identidade surda fazem parte da comunidade surda, certo? Teremos aí cinco identidades surdas, certo?
A comunidade surda ela é extremamente importante para o convívio social e para a valorização da cultura surda. É dentro da comunidade surda em que eles são vistos, em que eles têm o seu posicionamento político adquirido, é dentro da comunidade surda em que eles conseguem ter esse convívio, eles conseguem conhecer pessoas que são do mesmo jeito. Então, eu acho que é dentro dessa comunidade em que realmente o surdo ele vai se sentir mais acolhido. A identidade surda, ela diz respeito aos surdos que são inseridos completamente na comunidade surda, os que se reconhecem como surdos, que têm o seu posicionamento político a favor dos direitos dos surdos e que usam apenas a língua de sinais para se manifestar, apresentam características culturais da cultura surda e têm essa forma do mundo apenas da visualização, nunca tiveram ou nunca foram introduzidos na cultura ouvinte. Então, assim, eles são completamente imersos dentro desse mundo da surdez. Temos também a identidade surda híbrida, que tem como característica a surdez adquirida, ou seja, é uma pessoa que conviveu no mundo ouvinte, na cultura ouvinte, que tinha um pensamento do mundo com sons, e a partir de um certo ponto, por N motivos, perdeu isso, perdeu essa condição ouvinte, essa condição auricular, e começa a ser e tentar ser incrementado e incluído dentro da cultura surda. Os surdos da identidade surda híbrida, normalmente, são os que conseguem desenvolver mais a leitura de legendas, campainhas luminosas. Então, eles têm essa introdução no mundo deles, que eles já têm esse entendimento, né, do que o mundo seria, por exemplo, tem o entendimento da campainha, que as pessoas vão, tocam, que as pessoas vão, batem, tem esse entendimento, e a partir do momento que eles não podem mais ter isso, então eles começam a utilizar isso para se, se adentrar ao mundo atual, né, ao mundo surdo. Então, a campainha luminosa, alguns telefones que são adaptados para isso, tem todo o apoio tecnológico e familiar para estar dando continuidade na vida, né, continuidade na, no convívio social. E tem a identidade surda de transição, que essa identidade, ela consiste em pessoas que nasceram e tiveram o convívio familiar oriundo de culturalmente ouvinte, ou seja, as famílias tentaram introduzir aquele ser no mundo ouvinte, porém, a partir de um certo momento, perceberam a dificuldade dele de prestar atenção em sons, desenvolver a fala, entender e ouvir o que os pais estavam falando, e aí vão atrás de algum auxílio médico e descobrem a surdez. Essas pessoas elas conseguem ter mais facilidade para a leitura labial e normalmente conseguem produzir alguns tipos de sons, por terem sido, em algum momento de sua vida, terem sido com uma falha tentativa, né, na cultura ouvinte, terem sido introduzidos na cultura ouvinte. A identidade surda flutuante ela insere as pessoas que preferem a comunidade ouvinte. Normalmente, eles utilizam aparelhos auriculares, eles se orgulham de se apropriar da cultura ouvinte e eles buscam suas referências de personalidades de ser na cultura ouvinte. Eles valorizam a cultura ouvinte mais do que a cultura surda, provavelmente por não terem sido inseridos em algum momento na comunidade surda. Então, por isso, eles precisaram se achar dentro do que eles podiam, dentro dos seus limites. E os seus limites naquele momento seria a cultura ouvinte. E aí tem também a última identidade, que é a identidade surda embaraçada. Nessa identidade, o ser ele não tem consciência de comunidade surda nem de comunidade ouvinte. Provavelmente essa pessoa não foi inserida em nenhum aspecto social, não sabe se comunicar. Os únicos gestos que são utilizados por ele são gestos em que ele mesmo teve que se adaptar para conseguir se comunicar com alguém dentro de casa ou fora de casa, e mas sem esse reconhecimento de ser, né, de ser surdo e sem o reconhecimento também de querer a apropriação da cultura ouvinte. Então ele não tem nenhum dos dois lados, por isso é embaraçado, ele tem esse embaraço mental em que ele não consegue se adequar nem se posicionar, né, dentro do mundo e do convívio social.